Fala, torcida vascaína, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui, pessoal, agora comentários do craque Neto no programa Apito Final, comentando aí o empate do Vasco contra o Nova Iguaçu, né? Vasco que começou aí o primeiro tempo sendo massacrado pelo Nova Iguaçu. No segundo tempo tentou até que empatou o jogo, mas não conseguiu a virada, teve até a bola na trave do Payet. Pessoal, já deixando os créditos aqui aos canais do Apito Final na plataforma do YouTube. Torcedor vascaíno, se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e comentem aí o que acharam da partida do Vasco, esta primeira partida do Vasco pela semifinal do Carioca. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Os jogadores do Nova Iguaçu, vem pra mim aqui. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que vocês fizeram hoje no jogo, vocês foram, mas tão bobinhos, tão jogadores individuais, porque quiseram aparecer. Vocês tiveram a oportunidade de meter uns 4, 5 no Vasco. Gol assim, gol no Maracanã, daqui aí, o gol aqui, ó. Os caras perderam cada gol e vocês achando que você... Então, às vezes, time pequeno tem que ter um entendimento que quando você tem uma oportunidade com um clube grande, vocês não podem deixar a sua oportunidade passar. Tem os gols aí, os melhores momentos, então é os melhores momentos. Então tá. Nos melhores momentos, o que você viu, Lívia? O primeiro tempo do Vasco foi caótico, né? O meio de campo do Vasco não marca, colocaram uma linha de 5 lá atrás, mas os dois responsáveis, ali, os dois volantes ali no meio, ninguém tomou um chocolate. Ninguém. Tomou então, um chocolate. O técnico foi muito vaiado ainda no primeiro tempo, ele pediu o apoio da torcida, mas a torcida estava na bronca. O Vasco volta depois, tem até algumas mudanças, mas aí, Neto, acho que teve uma hora que veio mais... o desespero do que a tática, né? Não, virou lá e cá, verdade. aí vira o famoso Bumba Meu Boi, do Nova Iguaçu ficou apostadinho, saiu nos contra-ataques. Sim, nas oportunidades saía em contra-ataque, olha esse lance. E aí eles saíam bem, tipo, na cara do gol. Ah lá, quer fazer gol bonito o Carlinhos, quis fazer com a perna esquerda, não é que duas bolas atrás. Errado, eles saíam conscientes do que tinha que ser feito. O Vasco, eu repito, né, teve mais sorte do que juízo, porque o segundo tempo... Olha, mais uma vez. Como já tinha acontecido no meio de semana na Copa do Brasil com o Água Santa, Vasco foi o destaque. Qual é o nome dele? Léo Jardim. Léo Jardim. Ele foi o destaque do jogo. Isso foi lado bom pro Vasco, o goleiro. Tá pegando muito, hein? Tá pegando muito o Léo Jardim. Até pensamento no 14 finalizações no Nova Iguaçu. O Léo Jardim foi, de fato, o único destaque do Vasco hoje. O Vasco sobreviveu na quinta-feira à noite. E esse jogo no domingo fez o Ramon colocar um time alternativo. Vou deixar bem claro que ganhou os pênaltis. Então, mas foi uma batalha tão épica. Então, o Vasco estava tão exausto que, mesmo jogando o primeiro jogo em casa e não tendo a vantagem do empate, o Vasco foi com um time alternativo para esse primeiro jogo. Ele repetiu a história dos 3 zagueiros, mas com o meio aberto, fazendo uma marcação alta. Toda hora a zaga estava exposta, não estava indo bem, com 2 centroavantes hoje. No segundo tempo, quando ele muda para a linha de 4 e coloca o Adson, que dava um pouco mais de profundidade, o Vasco começou a incomodar um pouquinho o Nova Iguaçu, que ainda assim era melhor e tinha as melhores oportunidades. O Vasco sobreviveu à quarta-feira e sobreviveu a hoje. Agora, no jogo de volta, o empate ainda é do Nova Iguaçu, Vasco né? É demais, é demais. E aí tem um detalhe que a gente sacanagem a torcida do Vasco. Eles acreditam num time ruim, velho. Mas o Payet de novo, eles acreditam protagonista, né? Torcida maravilhosa do Vasco. Coisa, Vasco é demais. Como eles são demais. Que torcida. É um time tão fraco. É um time que o torcedor e a imprensa do Rio... que o Payet. Cara, você joga contra o Nova Iguaçu, você não dá um chute no gol? Mãe, que coisa é essa? O Vasco sofreu muito Desculpa, não, a gente vem falando que o Payet, o Vegetes vão ser os caras desse Vasco. Mas hoje o Payet, você citou sobre as brigas, proporcionou cena bem tosca, né? Galinho de briga. Expulso, né? Galinho de briga. O árbitro ele não foi, deixou... mas os outros 2 foram, né? Que entraram na briga. E virou uma várzea, testa com testa, faltou dar um beijo ali, uma cena tipo Mas foi importante patética. Que na leitura labial deu pra ver que ele fala português um pouquinho já, porque os xingamentos foram em português. Dá pra você perceber que ele xingou em português. A cena patética, sabendo da importância dele pro Vasco, sabendo que tem um jogo de volta e proporcionando rinhazinha pra prejudicar o time, eu acho No meio de semana teve confusão também, ele brigando com o
Neilton. Isso. Neilton do lado falou, de fora, tá pensando que a gente é playboy? Foi pra sua casa. Neto, mas Neilton foi bem. Mas isso que aconteceu hoje, porque o Vasco estava exausto pelo jogo da quinta-feira e foi uma batalha, ele vai pegar o Nova Iguaçu na volta, que tem a vantagem do empate, também um pouco cansado, porque no meio de semana tem Inter e Nova Iguaçu, esse Inter que a gente acabou de falar, pela Copa do Brasil. O Vasco vai ter a semana inteira? E o Vasco vai ter a semana inteira. É bom pro Vasco. É bom pro Vasco. Deixa eu só dar a informação. Os Estados Unidos ganhou a Copa Ouro, ganhou do Brasil de 1-0. Né? Parabéns à ESPN. Muito obrigado à ESPN também de liberar o Abel Neto para nós aqui nessa final de noite aqui no Grupo Bandeirantes, o que é muito legal. Parabéns aos Estados Unidos. Eu acho que é o primeiro título dos Estados Unidos aí, nos Estados Unidos. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. O Vasco hoje pode agradecer pelo placar que saiu de campo. O cenário ideal para o Vasco seria tentar pelo menos reverter a vantagem, sair com uma vitória e ter tranquilidade para o segundo jogo, mas pelo que fez em campo, merecia uma derrota estrondosa, porque principalmente no primeiro tempo deu muitos espaços, Nova Iguaçu jogou melhor, então o Vasco sai no lucro com um empate, pelo que jogou, pela quantidade de chances que ofereceu ao Nova Iguaçu. Nova Iguaçu terminou com 26 finalizações. A gente precisa fazer essa ressalva, o bom trabalho do Nova Iguaçu, treinado pelo Carlos Vitor, grande campanha no Campeonato Carioca, mas para o Vasco, principalmente depois de tudo que sofreu contra o Água Santa, é um jogo a se lamentar. Para mim, o pior jogo do Vasco no ano, a gente pode... Contra o Água Santa ainda teve produtividade, marcou um gol rodando a bola, teve calma em alguns momentos de construção. Hoje, isso não aconteceu. Foi um Vasco que jogou muito na base de bola aérea, até pela formação com Cleiton estreando, uma formação com 2 centroavantes que acabou não funcionando também. Então, hoje é um jogo para o Ramon, para o Emiliano Dias refletirem e realmente mudarem a rota, porque pelo que o Vasco apresentou, mexidas no segundo tempo, era para ter perdido o jogo e por uma boa diferença. O Nova Iguaçu fez por merecer uma vitória e o Vasco sai no lucro com o empate. Prof, quero ouvir seu destaque para a gente entrar aqui nos debates. O Breler já me acendeu uma luz na comparação com o jogo passado. Acho que é válida, mas quero ouvir os destaques de vocês antes. Tudo bem, prof? Tudo bem, Dani, companheiros. Boa noite, uma saudação especial para você que é vascaíno e para você também que é São Paulino. Porque hoje vocês viram o preto do olho de Deus. Como diria Luiz Fernando Veríssimo numa crônica que eu nunca esqueci. Eu não conhecia Esses torcedores, você imagina, você vê o preto do olho de Deus, que você fica próximo, mas quis o destino e os deuses do futebol, que tanto o São Paulo e São Paulo estivesse classificado, e o Vasco tivesse passado pelo que talvez tenha sido o pior momento nessa disputa com o Nova Iguaçu. Porque o Vasco já entra com a desvantagem, uma derrota por 1 gol forçaria o time a buscar a vantagem por 2. Sim. E esse empate, eu não vou dizer que caiu do céu, porque a partir dos 25 do segundo tempo, houve pelo menos trocação. O Payet faz uma jogada fantástica dentro da área, o goleiro Fabrício faz uma das defesas mais impressionantes que eu já vi nos últimos tempos, mas claro, o Nova Iguaçu foi muito melhor, ou seja, foi 1-1 para o Vasco. E quando o Breler estava falando sobre pensar, falei, mas o jogo para pensar já não teria sido aquele contra o Água Santa? O Vasco não repetiu muitos erros, inclusive o espaço que dá no meio do campo, independentemente do adversário. Todo adversário do Vasco tem muito espaço naquele meio campo. Sim. E continua tendo, mesmo quando você muda nomes. Hoje, o Pelado, o Ramon, mudou o meio campo no intervalo e a coisa continua a mesma. Eu acho que é isso o principal ponto para o Vasco pensar. O Emiliano Dias daqui a pouco vai para a entrevista coletiva, você acompanhar ao vivo aqui no Linha de Passe. Eu estou curiosa para ouvir a banda de Cadu, Linha, Léo, Mário, Marra. Ele já não tinha ficado satisfeito contra o Água Santa, né? É que o espaço entre pensar o jogo e modificar o que precisa melhorar, ele nem sempre é dado no futebol. Dani, boa noite companheiros, boa noite fã de esportes. O Breler falou 26, Breler, finalizações? 26. Contra a Água Santa foram 15. São 41 finalizações contra a Água Santa e Nova Iguaçu. Isso é inaceitável, né? Para um time de Série A, numa situação como essas, é muita coisa. E o fato de ter levado 4 gols apenas nesses 2 jogos, né? Hoje ele poderia perfeitamente ter levado os mesmos 3 que levou do Água Santa, ou mais, porque não só o Léo Jardim estava em noite inspirada, como a trave também ajudou bastante. Então, conte-se com o resultado como ótimo,
Se você perguntasse antes, né, se seria um resultado ótimo, certamente não. Mas pós-jogo você tem que considerar sim que é ótimo, porque o Vasco poderia ter saído hoje à beira de uma eliminação aqui na semifinal. O que me chama a atenção, o professor falou em espaços. Você olha no primeiro tempo, o esquema do Vasco parecia um 5-0-5, né? Porque as 3 figuras do meio-campo muito distantes da linha de defesa, os alas muito baixos e aquela zona entre defesa e meio-campo praticamente tomada pelos jogadores do Nova Iguaçu. No segundo tempo, ele só corrige depois das mudanças da entrada dos Força, quando ele tira o Léo, quando ele muda, inclusive, o posicionamento de alguns jogadores dentro do campo. Mas eu acho que o sinal de alerta que deveria ter sido ligado contra a Água Santa não funcionou. Agora, se não acordar depois disso, talvez para o segundo jogo seja tarde. Então, acho que é o caso, sim, de pensar em mudanças. E aí, Marrinha, boa noite para você. Quero te ouvir também sobre esse jogo entre Vasco e Nova Iguaçu. Lembrando que o empate é do Nova Iguaçu, que se classificou em Água Santa, o Piton fazendo o papel de surpresa como centroavante novamente. Então, o Vasco decepcionou muito no jogo de hoje. Então, é compreensível também a manifestação do torcedor, é compreensível o torcedor que olha para o confronto, enxerga o Vasco favorito pela grandeza, não pelo que foi o campeonato. Mas a gente precisa pontuar. De um lado, uma boa equipe do Nova Iguaçu, a gente precisa repetir, bater nessa tecla, porque não foi acidental a passagem do Nova Iguaçu. Só uma derrota em todo o campeonato? Não, a campanha inteira do Nova Iguaçu é muito interessante, né? Não é esse jogo. E o jogo que o Nova Iguaçu desenvolve, né? Contra os grandes, o Nova Iguaçu fez bons jogos. Eu acho que a questão da vaia no intervalo é que o intervalo vem na sequência de uma blitz de 10 minutos do Nova Iguaçu. Então, dos 35 para frente... É um desabafo, né? Se não é o Léo Jardim, se não é a trave em 2 oportunidades, o Vasco tinha virado o jogo com a classificação tendo ido já para o espaço. Não, o Nova Iguaçu finalizou mais, teve mais chances claras, 8 finalizações no gol do Léo Jardim. Então, isso é impactante para o torcedor. Ver a equipe sendo dominada dessa maneira, depois de tudo que sofreu no meio da semana, então esperava-se uma outra postura do Vasco. E o Vasco hoje tem um dilema, que aí... pontuada a qualidade do adversário, que é a forma como o Ramon Dias enxerga e mobilizou esse time desde o ano passado, que exigia desse time sempre jogar no limite. Então, quando o time não consegue render dessa maneira, no seu 100% ou até mais, o time dá espaço, o time é frágil na defesa e é natural que nenhum time vá conseguir jogar dessa forma, com mobilização 100% em todos os jogos. Vai ter baixa, vai ter oscilação. Mas quando esse time e essa forma de jogar oscila, o Vasco sofre demais, porque precisa de para ter pegada no meio-campo, precisa do Zé Gabriel numa intensidade máxima. E hoje, assim como o Galdames, os dois estavam numa rotação baixa. E o Zé Gabriel só se justifica como titular se tiver essa pegada. E hoje, como não teve, assim como o Água Santa, é preciso repensar também a função dele. Tanto é que entra o Esforça, Matheus Carvalho no segundo tempo, até melhora um pouco, muito mais na base da disposição do que da organização. O Galdames é um jogador interessante, um jogador que pisa na área, tem qualidade técnica, mas não marca. Um jogador que dá muito espaço e sobrecarrega o primeiro volante. Então, fosse o Esforça titular, também teria dificuldade de marcar por ali. E para jogar, para ter variação, o que o Ramon Dias fez? Usou 3 zagueiros e esses 3 zagueiros, eventualmente, tendo liberdade para apoiar. O Léo aparece muito pelo lado esquerdo, o João Vitor, muitas vezes, aparece como um ponta. Mas quando esse tipo de jogada é anulado pelo adversário e o técnico do Nova... É isso aí, torcida vascaína. Cara, assim, o primeiro tempo foi devastador, né? O Vasco não conseguiu jogar. Tanto é que o Nova Iguaçu saiu com o primeiro gol, mas no segundo tempo conseguiu muito incomodar o time do Nova Iguaçu, pessoal. Mandou bola na trave. Eu não sei quem tem percepção de futebol ou não sabe o que é futebol. Futebol é lá e cá. A partir do momento em que um time começa a massacrar o outro, né? Tipo, só deu um time em campo. Muitas pessoas esquecem que existe segundo tempo, que é basear o time num primeiro tempo em que o time jogou mal, só que no segundo, né, o técnico mexeu, o time realmente teve que se lançar ao ataque. Se não tivesse lançado ou se tivesse tão jogado mal assim, ia ter perdido a partida, né? Aí muitos comentam
Não sei o que Vasco foi horroroso, não sei o que. Vai esperar o que, cara? Não dá pra esperar mais. Os caras estavam exaustos. Tinham acabado de jogar uma partida. Perdeu o jogo. O Nova Iguaçu meteu 3-0 no Vasco, né? Tá parecendo que o Nova Iguaçu meteu 3-0 no Vasco. O pessoal tá tão indignado assim. Jogou mal? Jogou mal. Não tô passando pano aqui não, mas assim, no segundo tempo realmente teve ataque do Vasco. Não tô inventando nada, tô falando nada. Bola na trave do Payet. Assim, pessoal, não dá pra jogar tudo nas costas do Payet. O Payet não faz chover sozinho. O time realmente não ajuda o Payet. Aí o Neto vem falar que o Payet sei o que, não. Dá pra tirar o cara desse bolo aí. O time realmente não tem tanta qualidade, mas o Payet tem qualidade sim, até porque é o cara que faz a diferença em campo, né? É isso aí, torcida vascaína. Agradeço pela companhia. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like. Isso ajuda muito aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu.